Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 6 de outubro de 2025, às 16 horas e 17 minutos. Comunico a ausência do vereador João Pedro Berwald. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 37 de 2025 da sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2025. Ata 37 de 2025. Aos 29 dias do mês de setembro de 2025, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Ituruçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. Os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Preebe Rose, Jacques Emerson Léo Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Gisele dos Santos Amaral, Pedro Berwald, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Marcelo Polnoff, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 36 de 2025, da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2025, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados, convite oriundo do deputado estadual Marcos Vinícius, indicações número 77 e 78 de 2025, subscritas pelo vereador Jacques Emerson Léo Carvalho, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Com continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E de imediato solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens número 11 e 12 de 2025. Oriundos do Legislativo, os quais, após delidos, foram encaminhados às comissões permanentes, para os devidos pareceres. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 6 de outubro de 2025, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2025, Marcelo Polnoff, presidente, Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 79, subscrita pelos vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho e Marcelo Polnoff. Indicação número 79 de 2025. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Ituruçu, através da Secretaria, a colocação de um abrigo de ônibus na localidade de Santa Clara, próxima à residência do senhor Gilmar Zig. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem ao Poder Executivo Municipal de Ituruçu que seja instalado um abrigo de ônibus na localidade de Santa Clara, próximo à residência do senhor Gilmar Zug. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores desta localidade. A presente indicação visa atender à demanda da comunidade local, especialmente das crianças que utilizam transporte escolar e que atualmente aguardam um ônibus sem a devida proteção contra as mudanças climáticas, como chuva e sol intenso. A instalação de um abrigo proporcionará mais segurança e conforto aos estudantes e demais usuários do transporte público. Pela atenção ao importante tema exposto acima, e na certeza do atendimento, a comunidade de Ituruçu agradece. Ituruçu, em 1º de outubro de 2025, Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB, Marcelo Polnoff, vereador do PP. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, com relação a essa indicação que foi feita por nós os dois, os vereadores, eu e o Marcelo, os moradores da localidade nos procuraram e como essa região ali é um fim de linha,
que na verdade ali termina a parte da Santa Clara e depois já é Pelotas. Os pais das crianças pediram porque eles ficam na parte da manhã, eles chegam em torno de 6h30 ali para pegar o transporte e tem que ficar esperando. E tem muitos dias, claro, agora até o clima já mudou, mas tem muitos dias de cerração, eles acabam chegando na escola até um pouco úmidos, molhados, e também tem os dias de chuva e os dias de sol, né? Por isso, se pudesse ser atendida essa é uma reivindicação. Continua a discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 80 de 2025, subscrita pelos vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho e Marcelo Polno. Indicação número 80 de 2025. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria, a colocação de um abrigo de ônibus na localidade de São João, próximo às residências do senhor Antônio Ramson e do senhor Francisco da Silva. Senhor Presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que seja instalado um abrigo de ônibus na localidade de São João, próximo às residências do senhor Antônio Ramson e do senhor Francisco da Silva. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores desta localidade. A presente indicação visa atender à demanda da comunidade local, especialmente das crianças que utilizam o transporte escolar e que atualmente aguardam o ônibus sem a devida proteção contra as mudanças climáticas, como chuva e sol intenso. A instalação de um abrigo proporcionará mais segurança e conforto aos estudantes e demais usuários do transporte público. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 1º de outubro de 2025, Jacques Emerson Carvalho, vereador do PSDB, Marcelo Polnofo, vereador do PP. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, com relação na verdade, o assunto é o mesmo, que foi abordado na indicação anterior. Só que nessa, até os pais também nos procuraram e disseram que se por acaso a prefeitura não dispusesse da mão de obra para fazer todo o serviço, eles poderiam fazer um mutirão e quem sabe a prefeitura entrava então, quem sabe com o material e eles pudessem ajudar, porque eles também ficam com pena dos filhos estarem expostos, né, a parte de serração e chuva e sol. Então, se a prefeitura pudesse, quem sabe, fazer uma reunião com eles e discutir a melhor maneira para poder atender essa demanda, os pais agradecem pela... Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre fará uso da tribuna. Vereador Alexandre. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, colegas vereadora, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Meu boa tarde. Minha vinda à tribuna esta tarde é para dar os parabéns a 2 alunos daqui da cidade de Turuçu que estudam na escola Santa Isabel, em São Lourenço do Sul, escola agrícola lá, a qual que foram tirar uma nota boa, assim, e tudo, que diz assim: parabéns aos nossos representantes no HTAARGR 2025. Essa palavrinha é bem complicada, mas é assim mesmo. Primeiro lugar, João Pedro Artui, projeto Biobovino. Segundo lugar, Pierre Hartwig Soares, projeto Bioagro. Aí, em terceiro lugar, teve a professora Magda, projeto Agrovante. O HTAAGRO 2025, um evento que reuniu estudantes
das 29 escolas técnicas agrícolas do Rio Grande do Sul, para criar soluções reais para o setor agrícola, focando em temas como bioeconomia, energias renováveis e agricultura de precisão. O HK-Agro, Desafio Suepro, uma maratona de ideias, onde os alunos de escola técnicas agrícola do Rio Grande do Sul desenvolveram projetos inovadores para o agronegócio. Os participantes trabalharam em projetos e prototipos para abordar problemas reais do agronegócio, utilizando o conceito como inteligência artificial e internet das coisas. HK-Agro é uma iniciativa que visa promover a inovação e a digitalização do agronegócio, conectando estudantes, produtores, startups, empresas e investidores para desenvolver soluções tecnológicas para o campo. Então, eu deixo aqui meus parabéns aos jovens João Pedro Hartwig e ao Pierre. João Pedro Hartwig tirou, em primeiro lugar, o projeto biobovino. Segundo lugar foi o jovem Pierre Hartwig Soares. Dá os parabéns a esses jovens que estão lá, passam toda semana longe das suas casas, mas se dedicando aos estudos. Então, deixo aqui os parabéns a esses dois jovens que representam tanto a Escola Santa Isabel, dá também os parabéns à escola, à direção, aos professores, mas vão perguntar para os alunos, chego e pergunto, aonde vocês moram? Eu sou da cidade de Turuçu, então está representando a nossa cidade de Turuçu. Deixo aqui meu agradecimento, meu abraço a cada um deles, aos seus familiares, seus irmãos, a mãe, porque a mãe, ele deixa o filho toda semana lá, bate aquela saudade e tudo, mas a gente vê o futuro. Eu sei que em breve eles irão fazer visita, alguns vão até para o estado do Paraná, se não me foge, então vão estar levando. E eu também gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento ao executivo, porque de uma forma ou de outra está sempre contribuindo para ajudar, porque hoje o município ele disponibiliza o transporte escolar para levar este aluno até a escola. Levo na segunda de manhã e na sexta-feira vão lá e buscam. Então, dá os parabéns ao executivo, que vale a pena investir em educação, vale a pena investir nos jovens, porque no momento que nós vivemos tão difícil, mas ainda há uma juventude que tem um crescimento pela frente e um desenvolvimento talentoso para levar a nossa cidade, o nome da nossa cidade, aí ao estado afora. Então, mais uma vez, parabéns ao João Pedro Hartwig e ao segundo lugar, o Pierre Hartwig Soares. Parabéns por eles, que Deus continua abençoando. Parabéns à Escola Santa Isabel, Escola Agrícola, pelo trabalho que tem sempre apoiado aos alunos. Meu outro assunto que me traz a essa tribuna hoje é que muitos funcionários me procuraram para se havia uma possibilidade de passar o Vale Refeiçu. O Vale Refeiçu que eles têm hoje, até o dia 5, no caso, para eles receber. Sendo que dia 1º, até o dia 1º, sai o pagamento. E muitos têm falado e me perguntando, eu até vou procurar marcar uma reunião com o prefeito, vou entrar com uma indicação semana que vem, se há uma possibilidade deles fazer o pagamento do Vale Refeiçu
na mesma data do pagamento da folha, no caso. Porque a pessoa vai lá fazer o rancho, já aproveita o cartão, já aproveita o seu pagamento e faz o que tem que fazer. Assim não, assim eles esperam, sai o pagamento, aí 5 dias depois sai o vale. Então eu vou fazer uma indicação, até podemos fazer em conjunto com os colegas vereadores, se há essa possibilidade dele também fazer o pagamento do Vale Refeição juntamente com o pagamento, porque isso aí ia ajudar bastante aos que recebem ali, já para fazer os seus deveres naquele dia, de pagar conta, de gastar aquele... Tem gente que espera até mesmo para fazer alguma compra a mais até o dia 5. Então, se há uma possibilidade de o executivo, de repente, para o ano que vem, de botar tudo no mesmo dia, na mesma data do pagamento do executivo. Seria isso aí. E aí, semana que vem, eu vou estar entrando com essa indicação e tudo, se há essa possibilidade. Mais uma vez, parabéns aos alunos que estão representando a nossa cidade, representando também o Colégio Santa Isabel, que é mais conhecido a Escola Agrícola. Vereador Alexandre, me concede uma parte? Com certeza, vereadora. Com relação aos alunos, também gostaria de dar os parabéns e também a sua iniciativa de fazer essa na tribuna e dizer que também que vou entrar com uma indicação para que a Escola Urbano Garcia e Caldas Júnior façam alguma coisa em conjunto para que contrate professores, pelo menos para dar um reforço para esses, depois vai ter os vestibulares para o IFSU, KVG, ETESE, Tiradentes, né? Que pelo menos nos últimos 2 meses de aula, pelo menos quem é do 9º ano, que possa ter, quem sabe, um reforço e passar por todas as disciplinas para que mais alunos nossos possam ir para essas escolas, né? A gente sabe que a gente tem o nosso ensino médio aqui, mas essas escolas são bem conceituadas, né? E com certeza vai formar grandes profissionais para o nosso município. Era isso aí, vereador. Com certeza, para ver, a apresentação deles foram dia 6 ou 7, ali na Expo Inter, dia 23 na PUC, onde saiu o resultado. Então, a inteligência, hoje tem 14 alunos de Turuçu estudando na Escola Santa Isabel. Olha a importância do investimento, né? Às vezes, e a gente pode olhar como dá resultado. Hoje tem a faculdade e tudo, tem o ônibus e tudo, que a prefeitura contribui. Ali a gente vê que sai enfermeiro, sai engenheiro, sai médico. Nós temos uma médica em Turuçu, de Turuçu. Então, como o investimento, às vezes, se a gente for olhar, é muito... Não tem valor, não tem. Vereador, só para reforçar, o senhor estava aqui no outro mandato, sabe como foi difícil a gente conseguir o transporte para o ETESE lá, né? Tivemos muitas reuniões com o prefeito e conseguimos, né, mostrar para ele a importância que era dele incentivar e dar esse transporte para os alunos, né? E hoje é o resultado. Muitos alunos, já passou uns quantos lá, sai com o estágio pronto e já sai até com vaga garantida de trabalho. E na situação que nós estamos vivendo hoje, temos que dar os parabéns para os pais que estão ali incentivando, que sente ali a falta aquela semana e tudo, mas que vale a pena. Vale a pena, que o futuro vai ter grande resultado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 9, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 9 de 2025, Poder Legislativo. Denomina o logradouro, conhecido como Rua Sem Denominação, do loteamento Cutier, localizado na zona urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação por considerá-lo
inconstitucional, embasado dentro das normas jurídicas. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2025. Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venqueruto, secretária. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 9 de 2025, Poder Legislativo. Denomina o logradouro conhecido como a rua sem denominação do loteamento Kutcher, localizado na zona urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação por considerá-lo constitucional, embasado dentro das normas jurídicas. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2025, Alexandre Borchardt, presidente. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Juliana dos Santos Venqueruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 9 de 2025, Poder Legislativo. Denomina o logradouro conhecido como a rua sem denominação do loteamento Kutcher, localizado na rua urbana do município de Turuçu, Rio Grande do Sul. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, embasado dentro das normas jurídicas. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2025, Fábio Doleschi Krause, presidente. André Prebe Rous, relator. João Pedro Bervaldi, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei número 9 de 2025. Denomina o logradouro conhecido como rua sem denominação do loteamento Kutcher, localizado na zona urbana do município de Turuçu. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Mário Zanol e via localizada na zona urbana de Turuçu, identificada no loteamento Kutcher. Em discussão? Desculpa. Parágrafo único. A Rua Mário Zanol fica localizada perpendicularmente às ruas Dário Bilhalva e Avenida Arthur Lange. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prefeito municipal oficializará a rua citada no artigo 1º, de acordo com esta lei,
e em cumprimento ao disposto no artigo 78, inciso 24 da Lei Orgânica do Município de Turuçu. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 17 de setembro de 2025. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 9 de 2025, que denomina o logradouro conhecido como Rua Sem Denominação do loteamento Kutcher, localizado na zona urbana do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Senhora presidente, só para ressaltar, aproveitar o espaço aqui, é aprovado por maioria, né? Só para agora que eu me dei de conta aqui, tá bem? Tá certo, vereador Alexandre. Falha minha aí. Aprovado por maioria. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 10 de 2025, oriundo do Legislativo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10 de 2025, Poder Legislativo. Cria o cargo de motorista no quadro permanente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Altera o artigo 8º e anexo 1 da Lei 1445, de 12 de maio de 2022, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, embasado dentro das normas jurídicas. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2025, Alexandre Borchardt, presidente, Gisele dos Santos Amaral, relatora, Juliana dos Santos Benqueruto, secretária. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 10 de 2025, Poder Legislativo. Cria o cargo de motorista no quadro permanente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Altera o artigo 8º e anexo 1 da Lei 1445, de 12 de maio de 2022, e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à tramitação, por considerá-lo constitucional, embasado dentro das normas jurídicas. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2025, Fábio Doleski Krause, presidente, André Prebe Rose, relator, João Pedro Bervaldo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão? Em votação? Os pareceres foram aprovados por maioria. Os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Projeto de Lei Municipal número 10 de 2025, Legislativo. Cria o cargo de motorista no quadro permanente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Altera o artigo 8º, anexo 1 da Lei 1445, de 12 de maio de 2022, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo de provimento efetivo de motorista, que passa a fazer parte do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Turuçu, com a seguinte nomenclatura: padrão e carga horária semanal. Cargo motorista, número de cargos 1, padrão 2. Parágrafo único. As especificações da categoria funcional prevista no artigo 1º e anexo 1 da presente lei passam a fazer parte do anexo 1 da Lei Municipal número 1445, de 12 de maio de 2022. Em discussão? Em votação? Aprovado por maioria. Artigo 2º. Artigo 2º. Altera o artigo 8º da Lei Municipal número 1445, de 12 de maio de 2022. Artigo
Artigo 8º. Fica definido o quadro permanente de cargos de provimento efetivo, com a respectiva denominação, número de cargos e padrão de vencimentos. Denominação: auxiliar de serviços gerais, número de cargos 2, padrão 1. Telefonista e recepcionista, número de cargos 1, padrão 2. Agente administrativo, número de cargo 1, padrão 2. Motorista, número de cargos 1, padrão 2. Contador, número de cargos 1, padrão 2. Assessor legislativo, número de cargos 2, padrão 3. Parágrafo único. As atribuições dos cargos fazem parte integrante desta lei, como anexo 1. Em discussão? Em votação? Aprovado por maioria. Artigo 3º. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Em discussão? Em votação? Aprovado por maioria. Artigo 4º. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 18 de setembro de 2025. Marcelo Paulo, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, vice-presidente. Gisele dos Santos Amaral, primeira secretária. Juliana dos Santos Venqueruto, segunda secretária. Em discussão? Em votação? Aprovado por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 10 de 2025, que cria o cargo de motorista no quadro permanente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul, altera o artigo 8 e anexo 1 da Lei 1445, de 12 de maio de 2025, e da outras providências, foi aprovado por maioria. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 45 de 2025, oriundo do Executivo. Mensagem número 45 de 2025. Excelentíssimos vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar em anexo o projeto de lei que revoga integralmente a Lei Municipal número 1537 de 2024, que prestina a redação original do artigo 2º da Lei número 1022 de 2013 e revoga o artigo 3º da referida lei. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 45 de 2025, revoga integralmente a Lei Municipal número 1537 de 2024, repristina a redação originária do artigo 2º da Lei Municipal número 1022 de 2013 e revoga o artigo 3º da referida lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 1537 de 2024. Artigo 2º. Repristina-se integralmente a redação originária do artigo 2º da Lei Municipal número 1022 de 2013, que vota a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A Festa Municipal do Morango e da Pimenta se realizará anualmente na segunda quinzena de outubro. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 3º da Lei número 1022 de 2013. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, Rio Grande do Sul, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminho à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por finalidade revogar a Lei Municipal número 1537 de 2024, a qual alterou a redação do artigo 2º da Lei Municipal de 1022 de 2013, deslocando a realização da Festa Municipal do Morango e da Pimenta para o mês de novembro no ano de 2024. Ocorre que, após a experiência do último ano, constatou-se a necessidade de retornar à redação originária do artigo 2º da Lei nº 1022 de 2013, restabelecendo a realização da festividade municipal na segunda quinzena de outubro, período em que, historicamente, já se consolidou a tradição, cultura e turística do município. Assim, a repristinação da lei originária permitirá a retomada da programação e organização da festa dentro do calendário, já conhecido pela comunidade local, produtores, comerciantes e visitantes, trazendo maior segurança e previsibilidade à organização do evento.
Diante disso, conto com a aprovação dos nobres vereadores para que possamos restabelecer a legislação original e fortalecer cada vez mais esta importante festividade que simboliza a identidade cultural e econômica de Turuçu. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 46, oriundo do Executivo. Mensagem número 46 de 2025. Excelentíssimos vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar em anexo o projeto de lei que altera a lei número 54 de 1997, a qual institui a Unidade Referencial de Turuçu URT. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 46 de 2025, altera a lei número 54 de 1997, a qual institui a Unidade Referencial de Turuçu URT. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 3º da Lei Municipal número 54 de 1997. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, Rio Grande do Sul, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu. O presente projeto de lei tem como objetivo revogar o artigo 3º da Lei nº 54 de 1997, a qual institui a Unidade Referencial de Turuçu URT. Atualmente, o referido dispositivo estabelece um rol taxativo para a utilização da URT, restringindo-a exclusivamente à referência para a cobrança de impostos, taxas e contribuições de melhorias. No entanto, a URT pode ser melhor utilizada como referência em outras situações, de forma a padronizar valores e facilitar a execução orçamentária e financeira do município. A revogação do artigo 3º visa conferir flexibilidade à utilização da URT, sem prejuízo da sua finalidade original, garantindo maior eficiência na gestão municipal e permitindo que a unidade referencial sirva para o parâmetro uniforme para diversas situações administrativas e financeiras. Ressalta-se que a alteração proposta não cria novos tributos, nem aumenta obrigações para o contribuinte, mas apenas amplia a aplicabilidade da URT dentro do município, preservando sua função de referência e proporcionando maior segurança jurídica à administração pública. Diante do exposto, a revogação do artigo 3º da Lei nº 54 de 1997 é medida necessária, adequada e beneficiará ao interesse público, sendo recomendada a aprovação deste projeto da lei municipal pela Lei Câmara Municipal. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2025, oriundo da mesa diretora. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2025. Excelentíssimos vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Turuçu vem submeter à consideração de vossas senhorias a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu, em razão de defasagens constitucional, jurisprudencial e em relação ao contexto local, atualizando e modernizando o processo de elaboração de leis em prol do crescimento municipal. Desta forma, requer-se análise e aprovação da presente proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Marcelo Ponoff, presidente, Jacques Emerson Leal Carvalho, vice-presidente, Gisele de Santos Amaral, primeira secretária, Juliana dos Santos Venqueruto, segunda secretária. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2025. Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu em razão de defasagens constitucional
jurisprudencial e em relação ao contexto local. Artigo 1º. Ficam alterados os seguintes artigos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu, que passarão a constar com as redações que seguem. Artigo 5º. O município poderá, para o exercício de suas competências e a execução de serviços de interesse local, celebrar, inciso 1, convênio com órgão público, inciso 2, parceria com as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, de fomento ou em acordos de cooperação. Inciso 3º, consórcio com outros municípios e entes federados, mediante prévia autorização legislativa. Artigo 7º. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe previamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Organiza-se administrativamente, observadas as legislações federal, estadual e municipal. Inciso 2. Elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local. Inciso 3. Adquirir, alinear e doar os seus bens, bem como aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua administração e utilização. Inciso 4. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública e por interesse social nos casos e nos termos previstos em lei, exceto para fins de forma agrária. Inciso 5º. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, autorização, delegação, terceirização, convênio, consórcio, parceria público-privada ou parceria com organização da sociedade civil, os serviços públicos de interesse local. Inciso 6. Os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. Inciso 7. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado e os planos diretores de suas zonas urbanas definidas em lei municipal. Inciso 8. Estabelecer normas de loteamento e de parcelamento do solo em geral, respeitada a legislação federal a respeito. Inciso 9. Estabelecer servidões administrativas necessárias a realizar de seus serviços. Inciso 10. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo à necessidade de locomoção das pessoas portadoras de necessidades especiais. Inciso 11. Determinar o itinerário e os pontos de parada do transporte coletivo em geral. Inciso 12. Fixar os locais de estabelecimento de táxi e demais veículos. Inciso 13. Fixar as tarifas dos serviços municipais, inclusive do transporte coletivo e táxis, observada a legislação federal que regula a espécie. Inciso 14. Elaborar e executar o Plano Local de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, disciplinado a limpeza dos logradouros públicos e coleta seletiva e a destinação final, ambientalmente adequada de resíduos, nos termos da lei federal. Inciso 15. Licenciar a localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e outros, salvo no caso de atividade econômica classificada como de baixo impacto. Manter serviços de fiscalização, cassando os respectivos alvarás dos que se tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde, à higiene e ao bem-estar público, ou aos bons costumes, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. Inciso 16. Dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica.
Inciso 17, dispor sobre o serviço funerário e os cemitérios do município, administrando os públicos e fiscalizando os particulares. Inciso 18, dispor sobre as edificações, inclusive sobre suas interdição e demolição, especialmente quando em ruínas ou em condições de absoluta insalubridade, atentarem contra a incolumidade pública. Inciso 19, regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em locais públicos e particulares do município. Inciso 20, regulamentar, autorizar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e divertimentos públicos sujeitos ao poder de política do município. Inciso 21, dispor sobre registro, vacinação, captura de destino de animais, com o fim de erradicar e prevenir moléstias e que possam ser portadores ou transmissores. Inciso 20... Secretária, só quebrando um pouquinho o protocolo aqui, senhor presidente. Por gentileza, até porque é um assunto que eu vou tocar depois, as considerações finais, que a senhora poderia, secretária, por gentileza, repetir a leitura do inciso 21 do que está sendo proposto por nós aqui? Inciso 21, que compete ao município. Inciso 21. Inciso 21. Dispor sobre registro, vacinação, captura e destino de animais, com o fim de erradicar e prevenir moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Obrigado. Inciso 23. Dispor sobre os serviços públicos em geral, inclusive por consórcios públicos, para gestão associada e licitação compartilhada, regulamentando os de caráter ou de uso coletivo, como os de água, gás, luz e energia elétrica, estabelecendo os respectivos processos de instalação, distribuição e consumo no município. Inciso 24. Estabelecer penalidades, dispondo sobre a competência das autoridades com poder de aplicá-las por infrações às leis e regulamentos municipais. Inciso 25. Amparar a maternidade e a infância, em especial adotando medidas para restringir a mortalidade e morbidez infantil, bem como os desvalidos e idosos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do município. Inciso 26. Proteger a criança e a juventude contra toda a exploração, bem como contra fatores que possam conduzi-las ao abandono físico, moral e intelectual. Inciso 27. Incentivar o comércio, a indústria agropecuária, o turismo e outras atividades que visem ao desenvolvimento econômico. Inciso 28. Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações e da segurança do trânsito de veículos, conforme dispuser a lei. Inciso 29. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 30. Fixar os feriados municipais, observada a legislação federal. Inciso 31. Promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que ponham em risco a função ecológica da fauna e da flora, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Inciso 33. Disciplinar a localização nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais de substâncias potencialmente perigosas. Inciso 33. Promover a acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e seus entornos, bem como
a adaptação dos transportes coletivos para permitir o acesso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 12. No primeiro ano de cada legislatura, na data designada para a posse dos vereadores eleitos, em sessão de instalação independente de número e sob a presidência do vereador mais idoso dos presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. E, estando presente a maioria absoluta destes, será a seguir procedida a lei da mesa, cujos componentes ficarão automaticamente empossados. Parágrafo 1º. No ato de posse, o presidente. Inciso 1. Acompanhado por todos os vereadores, preferirá o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município, do bem-estar de seu povo. Inciso 2º. Em ato contínuo, feita a chamada nominal, cada vereador, levantando-se, declarar: assim o prometo. Inciso 3. Após cada parlamentar assinará o termo de compromisso. Parágrafo 2º. No demais, os trâmites serão aqueles estabelecidos no regime interno da Câmara de Vereadores. Parágrafo 3º. Ao presidente da mesa compete a presidência da Câmara Municipal e, no seu exercício, representá-la judicialmente. Parágrafo 4º. Os vereadores, prestando compromisso nos termos do regimento interno, serão considerados empossados. Parágrafo 5º. Até o ato de posse anualmente e ao término do mandato, os vereadores deverão entregar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim que seja arquivada no serviço de pessoal da Câmara Municipal. Artigo 13. A Câmara Municipal, independente de convocação, reunir-se anualmente na sede do município de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, em dia e horário estabelecido no regimento interno. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo e recepcionará as suas atividades institucionais. Parágrafo 2º. Na forma do regimento interno, a Câmara poderá realizar sessões plenárias, reuniões de comissão e audiências públicas fora da sua sede. Parágrafo 3º. O dia e o horário das sessões plenárias ordinárias e das reuniões ordinárias de comissões serão definidos no regimento interno da Câmara. Artigo 14. A sessão legislativa extraordinária é o período de trabalho legislativo da Câmara Municipal convocado durante o recesso. Parágrafo 1º. A convocação de sessão legislativa extraordinária far-se-á: inciso 1, pelo presidente da Câmara; inciso 2, pelo prefeito; inciso 3, por 1/3 de vereadores. Parágrafo 2º. A convocação de sessão legislativa extraordinária justifica-se nos casos de urgência ou de relevante interesse público. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória ou de remuneração adicional, em razão da convocação. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, o prefeito indicará o período da convocação, que não poderá ser inferior a 5 dias úteis, cabendo à Câmara, pela mesa diretora, organizar o cronograma de sessões plenárias, de reuniões de comissão e de audiências públicas, necessárias para a instrução e deliberação das matérias. Parágrafo 5º.
Independentemente de sua origem, a sessão legislativa extraordinária será convocada com antecedência mínima de 48 horas, mediante aviso postal ou outra forma de comunicação, inclusive por meios eletrônicos. Parágrafo 6º. Formalizada a convocação de sessão legislativa extraordinária, o presidente da Câmara dará ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, do período da convocação, do cronograma referido no parágrafo 4º deste artigo e dos projetos a serem deliberados, inclusive com as respectivas justificativas. Artigo 15. A Câmara funciona com a presença, no mínimo, de mais da metade de seus membros, e as suas deliberações são tomadas por maioria dos votos dos representantes, ressalvadas as exceções previstas nesta lei orgânica e no regimento interno da Câmara. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara participará das deliberações plenárias, nas hipóteses definidas no regimento interno da Câmara. Parágrafo 2º. Considera-se presente à sessão o vereador que tenha o registro do seu ingresso em plenário e que participe das deliberações. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 16. As sessões plenárias e as reuniões de comissão serão realizadas na sede da Câmara Municipal. Parágrafo único. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Artigo 18. As contas do município ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 1º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O regimento interno da Câmara disporá sobre o rito processual legislativo a ser observado para a deliberação do parecer prévio da Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do prefeito. Artigo 20. A Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretário municipal ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Portanto, crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os secretários municipais poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Parágrafo 2º. A mesa da Câmara Municipal, a pedido de vereador ou de comissão, poderá encaminhar pedido escrito de informação ao prefeito, importando em crime de responsabilidade. Inciso 1. A recusa de resposta. Inciso 2. O não atendimento no prazo de 30 dias. Ou, inciso 3. A prestação de informações falsas. Artigo 28. O mandato do vereador é remunerado. Parágrafo 1º. A remuneração do vereador será fixada por lei, de iniciativa da Câmara Municipal, em uma legislatura para a legislatura subsequente, observando os critérios e parâmetros definidos na Constituição Federal. Parágrafo 2º. A lei que disporá o regime de subsídio de vereador poderá fixar valor de subsídio diferenciado para o presidente, considerando a responsabilidade do cargo e a representação da função. Parágrafo 3º. O vereador faz jus a 13º salário. Parágrafo 4º.
Na lei que trata o parágrafo 1º deste artigo, será indicado o critério e a data para a revisão anual do valor do subsídio. Artigo 48. Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito logo que concluídas as respectivas votações. E este, sendo os sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto em todo ou em parte constitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a totalmente ou parcial dentro de 15 dias úteis, contados daqueles em que recebeu. Comunicando os motivos do veto ao presidente da Câmara dentro de 48 horas. Parágrafo 2º. O silêncio do prefeito decorrido o prazo do parágrafo anterior acarreta sanção ao projeto de lei. Parágrafo 3º. Vetado o projeto e devolvido à Câmara, será ele submetido dentro de 30 dias, contados da data de seu recebimento com ou sem parecer. A discussão única, considerando-se rejeitado-se em votação aberta, obtiver o voto contrário da maioria absoluta da Câmara, caso em que será enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 4º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será considerado mantido. Parágrafo 5º. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o presidente da Câmara a promulgará se este não o fizer em igual prazo. Caberá ao vice-presidente da Câmara fazê-lo, a qualquer tempo. Parágrafo 6º. O prazo para o veto não corre no período do recesso da Câmara. Artigo 59. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendido os créditos suplementares e especiais destinados aos poderes legislativos, ser-lhes entregue até o dia 20 de cada mês, em 2/10, na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do município, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Artigo 60. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal em virtude de sentença judiciária far-se exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal e no ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 69. O prefeito e o vice-prefeito, na ocasião da posse, anualmente e ao término do mandato, deverão entregar a declaração de imposto de renda e proventos, de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal do órgão competente. Parágrafo único. O disposto neste artigo, quando da posse,
anualmente e, quando da extinção da relação de trabalho, aplica-se ainda aos: inciso 1, secretários municipais; inciso 2, diretores de autarquias e de fundações; inciso 3, titulares de cargos efetivos; inciso 4, titulares de artigo em comissão; inciso 5, contratados temporariamente; inciso 6, empregados públicos. Artigo 74. O subsídio do prefeito e do vice-prefeito serão estabelecidos pela Câmara de Vereadores no último ano de cada legislatura, até o mês de agosto, para vigorar a legislatura seguinte. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, o prefeito e o vice-prefeito fazem jus ao 13º salário. Parágrafo 3º, as férias do prefeito e do vice-prefeito referentes ao último ano do mandato serão indenizadas. Artigo 78b. As hipóteses de infração político-administrativas competidas pelo prefeito, bem como as normas a serem observadas pela Câmara Municipal para o julgamento destas infrações, são as definidas na legislação federal. Artigo 83b. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício e servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado; inciso 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, com condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 95. A publicação das normas legais e infralegais, bem como atos oficiais que exijam esta formalidade, será realizada nos portais de transparência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, observada a iniciativa privada de cada caso. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da publicação de que trata o caput deste artigo, quando a lei exigir, a publicação será realizada em veículos da empresa, em veículos da imprensa. Parágrafo 2º. A publicação nos portais de transparência não afastam a publicação por afixão em morais definidos em regulamento para esta finalidade, nas sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal. Artigo 110. A política de desenvolvimento e de expansão urbana do município será planejada e executada pelo poder público conforme as diretrizes gerais, fixadas em lei federal, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Parágrafo 3º. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará, inciso 1, a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 2. A garantia do direito à cidade sustentável, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental e à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Inciso 3. A cooperação entre o governo local e a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Inciso 4. A ordenação e o controle de uso do solo de forma a evitar. Item A. A utilização inadequada dos imóveis urbanos. Item B. A retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Item C, a poluição e a degradação ambiental. Item D, a exposição da população a riscos de desastres. Inciso 5, a integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município. Artigo 2º. Ficam acrescentados os seguintes artigos à Lei Orgânica Municipal de Turuçu, com as seguintes redações. Artigo 60A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito do município. É facultado aos poderes executivos e legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal previsto nos artigos 167-A e seguintes da Constituição Federal. Artigo 60-B. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas do município não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal ou qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar Federal, o município adotará as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 3º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo 2º deste artigo não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da Lei Complementar Federal, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa, o objeto da redução de pessoal. Parágrafo 4º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 3º deste artigo fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 5º. O cargo objeto da redução prevista neste artigo será considerado extinto. Vedada a criação de cargo
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Artigo 91-A. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração de cargo afetivo. Artigo 91-B. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer desta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Capítulo IVA do Meio Ambiente, do IVA, capítulo IVA do Meio Ambiente e do Saneamento Básico. Artigo 108-A. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 108-B. Compete ao município, em matéria de proteção ambiental, inciso 1, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 2, a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção de espécies ou submetem aos animais à crueldade. Inciso 3, proteger os ecossistemas, os mananciais e as áreas de preservação permanente em seu território, fiscalizando as atividades potencialmente poluidoras. Inciso 4, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio e impacto ambiental, a que se dará publicidade. Artigo 108-C. O município é titular dos serviços públicos de saneamento básico e responsável pelo seu planejamento, regulação e fiscalização. Parágrafo único. Entende-se por saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: inciso 1, abastecimento de água potável; inciso 2, esgotamento sanitário; inciso 3, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; inciso 4, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Artigo 108-D. Lei municipal instituirá o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em consonância com as diretrizes das legislações federal e estadual, contemplando o diagnóstico da situação local e definindo objetivos, metas, programas e ações para a universalização dos serviços. Capítulo IVA, da Educação. Artigo 111-A. A educação, direito de todos e dever do município e da família, em colaboração com o Estado, a União e a sociedade, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, se preparo para o exercício da cidadania ou sua qualificação para o trabalho. Parágrafo único. O município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Artigo 111-B. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente para concurso público de provas e títulos e piso salarial profissional nacional. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7. Garantia de padrão de qualidade. Artigo 111-C. O município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 111-D. O município garantirá o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais e desenvolvimentos e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, visando ao seu acesso, participação e aprendizagem. Artigo 111-E. O município, em regime de colaboração com o Estado e a União, elaborar seu plano municipal de ação de educação decenal, com o objetivo de articular o sistema municipal de ensino e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Educação será estabelecido por lei em consonância com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal deverá realizar no mínimo 2 avaliações do Plano Municipal de Educação ao longo de sua vigência, garantindo a ampla participação da comunidade escolar e da sociedade civil. Capítulo VB da Saúde. Artigo 111-F. A saúde é direito de todos e dever do município, do Estado e da União, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 111-G. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Parágrafo único. As ações e serviços de saúde executados pelo município integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui o sistema único. De saúde no âmbito municipal, organizando de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização com direção única na esfera municipal. Inciso 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Inciso 3. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e dos serviços de saúde, através de conselhos municipais. Artigo 111-H. Compete ao município, no âmbito de seu sistema de saúde. Inciso 1. Planejar, organizar, gerir e controlar as ações e os serviços de saúde municipais. Inciso 2. Executar os serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador. Inciso 3. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Inciso 4. Colaborar na fiscalização das agressões no meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controlá-las. Artigo 111. O município aplicará anualmente
em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158 e a linha B do inciso 1 do caput do artigo 159, todos da Constituição Federal. Capítulo VC, da Política Agrícola e do Desenvolvimento Rural. Artigo 111-J. O município, em cooperação com o Estado e a União, promoverá o desenvolvimento rural sustentável como parte integrante de sua política econômica e social, visando ao aumento da produção, a melhoria da qualidade de vida e a permanência do agricultor no campo, com especial atenção à agricultura familiar. Artigo 111-K. A política municipal de desenvolvimento rural será planejada e executada observando as seguintes diretrizes. Inciso 1. Apoio à infraestrutura rural, incluindo a manutenção e melhoria das estradas vicinais, eletrificação, acesso à água e comunicação. Inciso 2. Fomento à assistência técnica e extensão rural, em parceria com órgãos estaduais e federais, buscando a inovação tecnológica e a sustentabilidade das práticas agrícolas. Inciso 3. Incentivo à diversificação das culturas, à agroindústria familiar e a outras atividades que agregam valor à produção, como o turismo rural. Inciso 4. Estimula a organização dos produtores em cooperativas e associações, fortalecendo seu poder de negociação e acesso a mercados. Inciso 5. Criação e apoio a programas de comercialização da produção local, incluindo férias livres e a participação em programas de aquisição de alimentos para a merenda escolar e outras instituições públicas. Inciso 6. Promoção de práticas de conservação do solo, da água e dos recursos naturais, incentivando a produção sustentável e a transmissão agroecológica. Artigo 111-L. Lei específica de iniciativa do Poder Executivo instituirá o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de caráter plurianual, que conterá o diagnóstico do meio rural, as diretrizes, os programas e as metas para o setor. Artigo 111-M. O município assegurará a participação dos produtores rurais e as suas organizações representativas na formulação e no acompanhamento da política agrícola, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Artigo 111-N. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico sustentável, reconhecendo-o como atividade essencial para a economia social, para a economia local. Parágrafo único. As ações governamentais para o setor serão norteadas pela Política Municipal de Turismo, com consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Turismo. Artigo 111-O. A Política Municipal de Turismo terá por objetivos: inciso 1, planejar e organizar o turismo em âmbito local, com foco nas potencialidades do turismo rural, ecológico e gastronômico. Inciso 2, estimular a criação de novos produtos e destinos turísticos, valorizando as cachoeiras, trilhas, rotas rurais e a cultura local. Inciso 3, promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento turístico, incluindo sinalização, acessos e centros de atendimento ao turista. Inciso 4, incentivar a formação e a qualificação da mão de obra local para atuar no setor. Inciso 5, proporcionar a prática do turismo sustentável, promovendo a atividade como vínculo de educação ambiental e incentivando práticas de mínimo impacto que preservem o patrimônio natural e cultural. Inciso 6, apoiar a comercialização de produtos artesanais e da agricultura familiar, associados a atividades turísticas. Inciso 7. Implementar e manter
atualizado o inventário do patrimônio turístico municipal. Artigo 111-P. Lei específica de iniciativa do Poder Executivo instituirá o Plano Municipal de Turismo de caráter plurianual e conterá o diagnóstico das potencialidades, as diretrizes, os programas e as metas para o setor. Capítulo V da Cultura. Artigo 111, que o município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais locais, regionais e nacionais. Artigo 111-R. Constitui patrimônio cultural do município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade local, os quais o poder público protegerá e preservará com a colaboração da comunidade. Artigo 111-S. Lei municipal disporá sobre o Sistema Municipal de Cultura, em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, e instituirá o Plano Municipal de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural e a integração das ações do poder público com os seguintes objetivos. Inciso 1, defender e valorizar o patrimônio cultural do município. Inciso 2, universalizar o acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3, fomentar a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4, democratizar os processos decisórios com participação e controle social por meio do Conselho Municipal de Política Cultural. Inciso 5, descentralizar, articular a gestão de recursos e de ações culturais. Capítulo VF, do Desporto e do Lazer. Artigo 111-T. É dever do município fomentar as práticas desportivas formais e não formais e o lazer, como direito de cada cidadão, promovendo as condições para que se tornem acessíveis a toda a comunidade. Artigo 111-U. A atuação do município no campo do desporto e do lazer terá como diretrizes: inciso 1, a promoção do desporto educacional em suas instituições de ensino e o apoio às práticas desportivas na comunidade. Inciso 2, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de rendimento. Inciso 3, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Inciso 4, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação local. Inciso 5, a garantia de acesso às práticas desportivas e de lazer às pessoas com deficiência. Inciso 6, a manutenção e a adequação de espaços públicos como parques, praças e centros comunitários para o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer. Artigo 3º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu. Inciso 1, parágrafo 3º do artigo 15. Inciso 2, artigos 34 e 35. Inciso 3, artigo 41. Inciso 4, artigo 64. Inciso 5, artigo 75. Inciso 6, artigo 80-A. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Marcelo Ponof, presidente. Justificativa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, caríssimos cidadãos de Turuçu.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Turuçu encaminha a presente proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2025, representando um marco na modernização legislativa de nosso município. A Lei Orgânica, nosso magno diploma legal, serve como pilar para toda a estrutura administrativa e para a formulação de políticas públicas. No entanto, o dinamismo das relações sociais e as sucessivas alterações na Constituição Federal e a evolução da jurisprudência de nossos tribunais impõe um dever constante de atualização, sob pena de convivermos com uma norma defasada, que não mais reflete as necessidades da população, nem oferece as ferramentas adequadas para uma gestão pública eficiente. Esta proposta de atualização da Lei Orgânica Municipal não é apenas uma revisão textual, é uma reafirmação do compromisso desta Casa Legislativa com o futuro da nossa cidade. Para o cidadão, a atualização da LOM significa garantia de direitos alinhados à legislação mais recente, a previsão de serviços públicos mais moderados e eficientes e a clareza sobre as competências de cada poder, fortalecendo o controle social e a cidadania ativa. Para o Poder Executivo, a modernização da lei orgânica confere maior governabilidade e segurança jurídica, ao adequar as competências municipais, os instrumentos de gestão e o processo orçamentário às normativas federais e estaduais. Eliminam-se entraves burocráticos e riscos de contestação judiciais, permitindo que a administração pública atue com mais celeridade, eficiência e foco na entrega de resultados para a sociedade. Para o Poder Legislativo, esta revisão fortalece suas prerrogativas constitucionais, aprimorando sua função fiscalizadora, modernizando o processo de elaboração de leis e reafirmando seu papel como a principal caixa de ressonância dos anseios da comunidade. Uma lei orgânica atualizada é a ferramenta essencial para que os vereadores possam exercer seus mandatos em sua plenitude, legislando e fiscalizando com base em um ordenado jurídico coeso e contemporâneo. Finalmente, com o objetivo de assegurar a máxima clareza e legitimidade a este processo, a metodologia adotada se apatou pela total transparência. Os quadros analíticos que acompanham esta justificativa são a prova deste compromisso. Eles permitem que cada cidadão e cada vereador identifique de forma precisa e fundamentada cada alteração, cada acréscimo e cada revogação proposta, compreendendo as razões técnicas e jurídicas por trás de cada mudança. Diante do exposto, contamos com o voto favorável dos nobres pares para a aprovação desta proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, certos de que estamos entregando à sociedade um instrumento jurídico renovado, capaz de impulsionar o desenvolvimento sustentável de nosso município e de construir um legado de responsabilidade e visão de futuro para as próximas gerações. A seguir, os quadros analíticos com a abordagem dos conteúdos alterados, incluídos a revogados na Lei Orgânica Municipal. Encaminho às comissões permanentes para os devidos pareceres, respeitando os dispositivos do regimento interno, especialmente o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 2 de 2025, oriundo da mesa diretora. Mensagem número 2 de 2025, legislativo. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Turuçu vem submeter à consideração de vossas senhorias o projeto de resolução número 2 de 2025, que cria a comissão especial para revisar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 2 de 2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul, visando atualizar
e adequar as normas existentes. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de resolução. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Marcelo Paulo, presidente, Jacques Emerson Leal Carvalho, vice-presidente, Gisele de Santos Amaral, primeira secretária, Juliano de Santos Venquiaruto, segunda secretária. Projeto de resolução número 2 de 2025. Cria a comissão especial para revisar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 2 de 2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica criada a comissão especial com base no artigo 72, inciso parágrafos 1º e 4º, para revisar a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 2 de 2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta pelos seguintes vereadores e servidores, designadas pelos seguintes cargos. Inciso 1, presidente, Fábio Doleschi Krause. Inciso 2, relator, Jacques Emerson Leal. Inciso 3, secretário, André Prebe Rose. Inciso 4, membros, Juliana de Santos Venquiaruto, João Pedro Berivaldi, Valdomiro de Souza, Alexandre Borchardt, Gisele de Santos Amaral. Artigo 2º. A comissão de que trata essa resolução terá o prazo de funcionamento de 30 dias, prorrogáveis mediante requerimento devidamente fundamentado, para a conclusão dos trabalhos. Artigo 3º. Ao final dos trabalhos, a comissão deverá apresentar parecer técnico quanto à viabilidade ou proposta de alteração. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão à conta de recursos orçamentários próprios do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 2 de outubro de 2025, Marcelo Paulo, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, vice-presidente. Gisele de Santos Amaral, primeira secretária. Juliana dos Santos Venquiaruto, segunda secretária. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte? Não. Eu quero, senhor presidente. Primeiramente, eu tinha outros assuntos aqui, mas primeiro ressaltar a importância da entrada na casa do PL 45, como também do PL 46. O 45 é a questão sobre a data da festa, né? Eu tinha mencionado aqui há pouquinhos dias atrás que existia a Lei 1022, que era a segunda quinzena de outubro. Depois, ano passado, estavam divulgando já em novembro, né? Eu questionei, fizeram uma alteração na 1022, passando para novembro, e agora estão divulgando em outubro, então estão consertando, ou seja, voltando tudo ao que era antigamente. Eu só não sei como é que vai ficar a questão sobre o projeto que o deputado está tentando pôr a festa municipal no calendário do Estado, né? Não sei como é que vai ficar isso, porque ali no projeto de lei consta novembro. Só para deixar aqui um assunto em aberto. Também referente ao PL 46, é a mudança na URT, na Lei 54. E também já foi dito por mim aqui que a URT foi criada para taxa e imposto, e está se usando ela para benefício. Até saliento e peço à comissão de redação para analisar com calma, porque ali eles mencionam a revogação do artigo 3º. Revogando o artigo 3º, a URT fica sem finalidade. Não consta qual é a finalidade da URT, só para a Constituição de Redação ficar a par disso aí. Também, senhor presidente, salientar que até agora nada da questão do plano de carreira, né? Deixar aqui registrado, acho que é importante, porque os funcionários, né? A gente ouve muita coisa na rua, deixar mais uma vez registrado aqui, que até o momento não veio para casa as alterações e nem menção daqui a pouco de uma determinada reunião, alguma coisa, alguma conversa. E também, senhor presidente, deixar aqui registrado de um problema que a gente vem sofrendo aí
há um bom tempo, mas vem se agravando de uns dias para cá, né? Até agradeço a presença da nossa empresária, a Tassiane, que está aqui, também preocupada. E a gente, como bom cachorreiro, né, que gosta dos animais, a gente está realmente muito preocupado, vereador André, porque está acontecendo questões no município, né? E eu deixar aqui até assim, para se ter uma ideia, em maio, vereador André, nós aprovamos aqui o PL 26. O PL 26 tratava da contratação de um médico veterinário, né? Naquele momento, o PL 26, ele fala ali em contratação de 20 horas, né? Que não tinha necessidade de contratar 40 horas, né? Porque nós não tínhamos abatedouro, aquela coisa toda, bem justificada ali, essa alteração para o médico 24 horas. Posteriormente, isso virou a Lei 1581, contratação de um médico veterinário, 20 horas, 6 meses, renováveis por 6 meses. Mas o que eu quero deixar aqui registrado? Que nós vamos ter que achar uma solução para o que vem acontecendo, né? Nós temos um projeto de autoria do vereador André, né, que está ainda na casa, tem alguns pareceres, né, mas da importância de nós se debruçar num tema desse. Por isso que eu fiz questão antes, quando a secretária estava lendo, de repetir ao vereador Mano o inciso 21 da nossa lei, do artigo 7º da nossa lei orgânica. E vou ler mais uma vez aqui. Artigo 7º da nossa lei orgânica, a nossa lei maior, que diz o seguinte: compete ao município prover a tudo quanto respeite o seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. E lá no seu inciso 21, dispor sobre registro, vacinação, captura e destino de animais com o fim de erradicar e prevenir moléstias que possam ser portadores ou transmissores. E lá, já dito aqui, nós temos uma legislação que é a Lei de Diretrizes Urbanas, a Lei 720, né? Que é uma lei que também eu gostaria rapidamente, porque a gente fala muita sobre como fazer, como não fazer. No papel tá muito bem, só que tem que pôr em prática determinadas coisas. Então, quando a gente fala em relação a animais, domésticos ou não, criação, o que for, tem regulamentação, mas e a prática? No papel não adianta. Então, assim, a Lei de Diretrizes Urbanas, vereadora Juliana, lá no seu artigo 33, eu vou ler rapidamente aqui, até para... Não vem bem direto ao animal doméstico, né? Mas só para se ter ideia o que está na lei. Artigo 33, lá do seu capítulo do meio ambiente, aqui, deixa eu ver uma coisa rapidinho. Proteção ao meio ambiente, Lei 720, que fala das diretrizes urbanas. Artigo 33. Na zona urbana, não é permitida a criação de animais sem a expressa autorização da Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito, que por sua espécie ou quantidade possam ser causa de insalubridade ou incômodo nos núcleos de população de habitação coletiva. Lá na Lei 720. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, senhor presidente? Que a gente tente sensibilizar o executivo, primeiro, um primeiro passo. Se o veterinário não está dando conta com 20 horas, com uma questão do que está acontecendo, são inúmeros cães a noite toda latindo na rua, e vai recorrer a quem? Né? Vai recorrer a quem? Essa noite passada, nós ali, eu e a empresária, a Tassiane, somos vizinhos, tinha 8 cães a noite toda latindo na rua. E tu recorre a quem? Não é cachorro de algum morador, estão na rua. A natureza, infelizmente, faz entrar no cio, mas ninguém dorme. Eu estou falando uma coisa que é fato, que é real. Muita gente pode, não, mas faz o quê? Faz o quê? Então, eu proponho que a gente reveja essa lei 1581, onde o executivo falou em 20 horas, então que seja feito 40 horas, tem que ter alguém que se debruce em cima desse tema.
E não é um caso isolado que nem o que aconteceu ali. Vem acontecendo várias e várias vezes, reiteradas vezes. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, assim, a gente tem que se debruçar. O vereador André também foi muito preocupado com isso, tanto é que elaborou um projeto, né, que até fala ali em controlar essa população, né? Então, quer dizer assim, temos que dar um jeito, presidente. A Tassiane veio aqui hoje justamente para conversar conosco, para tentar sensibilizar para a gente chegar numa solução. A gente gosta dos animais, cuida dos animais, né? Mas infelizmente nem todo mundo faz da mesma forma. Então, quer dizer, não se sabe também como aqui a gente é BR, se existe também muita questão do pessoal vindo de fora, né? Estou dando aqui porque a gente sabe que infelizmente acontece daqui a pouco de largar um animal, mas a gente tem que achar uma solução para isso, gente. Pelo amor de Deus. Temos que ou fazer alguma audiência pública, convocar prefeito, convocar secretário, convocar veterinário, o que for, para nós achar uma solução para isso. Agora, não dá para a gente ficar empurrando com a barriga esses problemas, tia. Não dá. Tem que tomar uma decisão. Precisamos de uma solução, presidente. Porque assim, ó, vamos e viemos. O que aconteceu essa noite, e quem mora ali ao redor do Mercado Estrela ali, pode confirmar o que eu estou falando. Foi infernal a noite de ontem. Foi infernal. Foi a noite toda, 7, 8 cães latindo a noite toda na rua. Um corria de um lado, outro corria para o outro. Então, assim, realmente é um assunto bem delicado, né? A gente nem sabe como é que vai ser a noite de hoje, né? Mas eu vou ser bem sincero. Eu não dormi a noite toda e acredito que a Tassiane também não. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, também cumprimentar a Tassiane pela presença aqui na casa. Senhor presidente, eu fui, desde o começo do mandato, né, sempre bastante atuante nessa questão da casa animal, aproveitando o gancho do vereador Fábio, a presença da Tassi, onde lá no início do ano eu apresentei uma indicação para que a prefeitura apresentasse um projeto, o executivo apresentasse o projeto para a criação do Conselho da Causa Animal, né, para que tivesse assegurada a participação do governo, da sociedade organizada para discutir essas questões. Eu acho que seria um grande avanço ali para o município para começar a discutir essas questões. Também, como o vereador Fábio solicitou, apresentei esse projeto de lei, que é bem interessante, se tu for analisar, né? Tem vários dispositivos ali que o município pode aproveitar, só que ele teria que ser de iniciativa também do executivo, né? Esse foi o problema desse projeto de lei. Né? Também encaminhei um projeto de requerimento de comissão especial, que não foi apresentado ainda pela mesa, né? Eu acho que seria uma ferramenta que a gente poderia criar aqui para chamar as autoridades competentes, né? A Polícia Civil, a Brigada Militar, o Ministério Público e também a sociedade civil para dar alguns encaminhamentos, né? E estou sempre em contato com diversos moradores, além da Tassiane, né? Que é sempre um problema. Olha, o problema é grave mesmo. É de animais abandonados, né? Animais muitas vezes doentes, que vêm a falecer. Eu não paro de receber de notificações de moradores e é realmente inaceitável. Não tem como continuar assim. Vou protocolar na semana que vem um projeto de lei para que a gente celebre, né, que é o que o vereador pode fazer, celebre a Semana da Causa Animal no município, né, para que a gente possa chamar a sociedade para discutir essas questões, né. Também estou estudando uma proposta, só que aí teria que partir da mesa diretora também, que é a criação da Procuradoria Especial da Causa Animal, né, que os vereadores que têm interesse na causa podem se colocar à disposição, né, para atender a comunidade nesse sentido e dar os encaminhamentos que forem necessários, né. E também, em relação à causa animal, agora aproveitando que a gente tem já as emendas impositivas instituídas no município, eu, de minha parte, no meu mandato, eu vou destinar uma verba das emendas impositivas para que o município faça as castrações que são necessárias, né. É dos animais que estão abandonados, é dos animais comunitários que o pessoal cuida
e também da população de baixa renda. De minha parte, o meu mandato é solidário à causa animal. As pessoas que estão tendo esse problema podem me procurar, que a gente vai estar batalhando junto. E, aproveitando agora para finalizar, essa questão da audiência pública, eu acho que seria o momento da gente, né, propor e realizar ela, né, chamar, ver o que os outros municípios também estão fazendo, que são interessantes, e aproveitar esse momento. Seria isso. Obrigado. Mais algum vereador? Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tassiane também, tá aqui. Só para deixar registrado também que eu fui um dos caras que fez a indicação do médico veterinário, tá? Porque dentro da colônia também tá com bastante problema, né? Castração, e por isso que está criando esses problemas aqui dentro, né? Porque, que nem diz o Fábio, cadela entra no cio e ajunta um monte de cachorro e não tem, cara. Não tem quem segure eles. Não adianta. Então, só para lembrar aqui que eu também estou nessa luta junto com vocês. O que precisar de mim, temos junto. Eu acho que essa ideia do André é boa. Fazer uma audiência, trazer o pessoal para cá para dentro e tentar arrumar uma solução. Porque assim não dá para ficar. Olha, aqui é ruim, mas lá fora também é ruim. Tu nem imagina, cara. Quando a cachorrada se ajunta, não tem quem segura, tá? Pode contar comigo. Obrigado. Mais algum vereador? Convido os senhores vereadores para a próxima sessão da Câmara Mirim a realizar-se no dia 13 de outubro de 2025, às 17 horas. E para a sessão solene de entrega do título de cidadão turuçuense ao senhor Lauber Abraham, que ocorrerá no mesmo dia, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro de 2025, às 16 horas. Boa tarde.